coração bate mais alto. Aí, sextou, 10 para as 8 da noite, estamos aqui no posto Jardim Botânico, num frio de São Paulo. Vamos para o litoral e vamos de novo com ele, com o 500 EF, porque a gente fez a troca, a substituição daquela mangueira. E também vamos rodar um pouquinho mais, não rodei a semana inteira. Então é isso, vou calibrar os pneus agora que faz bastante tempo que não calibro. E vamos pegar uma estradinha e lá vai ter a seleção musical desse final de semana. Mas aí se aguarda. Tá bom. E ó, vocês aí, chegamos na seleção do nosso sábado à noite aqui na praia, com frio. Cara, faz anos que eu não ponho um moletom na praia. Pois é. Amplitude, diferença de temperatura aqui tá grande. Nós temos um termômetro aqui, é um termômetro que marca máximas e mínimas, né? E ele congela. Sabe o que eu tô falando? Segura aí. Pronto, cheguei. Termômetro de máxima e mínima é isso aqui. Uma mania que meu pai tinha quando ele decorou esse apartamento lá atrás. Esse aqui é um termômetro de máxima e mínima. Então, basicamente, é uma coluna de mercúrio num tubo de vidro com líquido, né? Por isso esses bulbos aqui com líquido. E você tem aqui a coluna de mercúrio que vai reagir à temperatura, como se fosse qualquer termômetro que você conhece. Mas você pode perceber que tem um negocinho azul aqui desse lado e desse. Isso aqui é um objeto metálico que está inserido aqui dentro. Então, quando a coluna de mercúrio sobe ou desce, a ideia é que esta parte azul fique no lugar paradinho. E com isso ele registra na escala aqui do lado a máxima e a mínima temperatura. Então, aqui desse lado você tem o máximo, não, estou falando besteira, a mínima e a máxima. A escala é invertida, ó. Aqui eu estou saindo de 20 graus negativos até 50 graus Celsius, e aqui eu estou saindo dos 20 graus negativos. Então eu inverto a escala. O termômetro está interligado, porque é um U aqui. Bom, resultado, aproximando aqui para você ver. Sacou com a ideia? Então o resultado, dentro dessa escala, no momento em que a temperatura sobe, tanto de um lado como de outro, vai marcar a mesma temperatura. Então vai em direção aos 50 e vai em direção aos 50. Ela está subindo. Mas ele, no caso aqui do mínimo, ele vai registrar, vai deixar parado o azulzinho aonde estava no momento que você regulou o termômetro. Da mesma forma, a temperatura chegou num determinado ponto e ela caiu aqui do outro lado, o azul vai ficar paralisado aonde estava. E com isso, depois de um intervalo X de tempo que você define, você consegue saber, olha, no período de tanto tempo, a máxima temperatura foi de um jeito, foi a tantos graus, a mínima temperatura foi de outros graus. É claro que, como qualquer criança, você já pode imaginar que eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, pegava isso aqui escondido do meu pai, punha no freezer da geladeira para ver o que acontecia. Aí ficava para menos zero e ficava olhando. Mas é uma excelente experiência. Muito bem. Então estamos aqui nessa temperatura e vamos para a nossa seleção musical. Eu sempre separo 3 LPs para o final de semana. Deixo alguns aqui, que são aqueles lá, variados, né, caso a gente mude de ideia, mas trago 3 LPs de final de semana. E dessa vez, na ordem cronológica do final de semana, fui lá no meu estoque, e separei 3 exemplares. O primeiro deles, vamos começar aqui. Poemas, Rezas e Promessas, chamados Poems, Prayers and Promises, de John Denver. John Denver, um músico americano que, por acaso, é este cara que está na foto.
né? Esse aqui talvez seja um LP já datado da década de 70, talvez o quarto. John Denver é um cara que se fez na década de 70 nos Estados Unidos, é um cantor de country e folk, que é um ritmo mais como se fosse um... Eu não posso falar sertanejo aqui no Brasil, porque sertanejo agora virou sinônimo de não apreciável, né? Mas é um cara de música regional, digamos assim, né? Então ele com a sua violinha lá, é um cara muito famoso, ele fez, gravado aqui pela RCA Victor, esse LP, tá aqui, John Denver, poemas, enfim, é um LP aqui dele, e que esse LP é muito legal, tem um ritmo muito bom, um bom músico, é um cara que eu não conhecia tanto, em algum momento, há uns anos atrás, eu fui também na nossa Eric Disco, um dos maiores acervos brasileiros, e achei esse LP e gostei. Esse aqui traz, ó, músicas do filme de TV O Fruto de uma Paixão, não sei, nunca vi esse filme, mas enfim, Sunshine on My Shoulders, é uma música famosa dele mesmo, mas tem outras músicas famosas. Esse cara fez uma carreira gigante, se você for pesquisar no IA da vida, ele fez mais de 20 ou 30 álbuns de sucesso, sempre nos Estados Unidos e eventualmente no mundo. Teve uma morte extremamente súbita, foi cedo, morreu com, se não me engano, 52 anos de idade, que eu vi, num acidente de avião. Ele gostava muito, ele tinha dinheiro, ele fazia modelos experimentais de avião, e num desses ele foi pro saco. Mas enfim, deixou um legado grande. Então, RCA Victor, vou colocar um pouquinho para vocês escutarem. Eu queria tentar... esse é de 1976, RCA Victor. Muito bem. Vou colocar aqui o lado A, com algumas musiquinhas dele, vamos pôr aqui, pra gente, vamos ver o que a gente escuta de John Denver. Primeira faixa do disco, vamos ver. Aí, ó, o ritmo, bom. Harmoniza com o quê? Frio. O frio harmoniza. Tá mais recolhido em casa, tá de boa, funciona. Vamos por outra. Eu vou tentar achar Sunshine, eu vou pôr a terceira faixa, deixa eu ver o que vem. Vai, ó. Olha o ritmo. Garoto. E a última, eu não lembro se era Sunshine. Queria pegar essa Sunshine, que eu lembro da música, mas não lembro do filme, é muito antigo. Disco mais calmo, né? Tem umas músicas um pouco mais rapidinhas. O tom de voz dele também é característico. Boa! John Denver, portanto, fazendo parte da nossa seleção. Eu queria ouvir mais música. Cara, pega o título aqui, você vai no YouTube Music ou outra plataforma que você queira. Eu assino a YouTube Music. E coloca pra você sem problema nenhum. E aí você põe todos, inclusive lá tem todas. Segundo disco, então, década de 70, 76, aí eu vou avançar mesmo ano, mesma década. Enquanto John Denver estava fazendo esse sucesso nos Estados Unidos com a música folk, os australianos, sim, os australianos, na terra do canguru, quem imaginaria, resolvem montar um grupo. Dois irmãos resolvem montar um grupo. Resumindo, a história é isso, mas você pode estudar a história muito melhor depois. Malcolm Young como baixista e Angus Young como guitarrista fazem um grupo com Bon Scott e outro cara que eu não lembro nunca o nome, que é um baterista, e eles criam um disco baseado em alta voltagem, corrente contínua e corrente alternada. Atual para o dia de hoje, 2025, nada, a gente fala mais do que corrente contínua e corrente alternada, tendo aí os carros elétricos. E pois bem, surge AC/DC. Bom, esse aqui é de um acervo pessoal. Todos são, na verdade, de acervo pessoal, mas esse aqui realmente é o do pessoal de infância. Esse disco eu comprei realmente 0 km, diferente desse que eu comprei numa loja já usado. Esse aqui eu comprei 0 km, realmente na década de 70. Por sinal, famosa loja do Brooklyn. FAC, tá aqui na Joaquim Nabuco, adesivo antigo da FAC ainda. Cine Foto Som. Eu nunca vi nada de fotos de foto lá, mas enfim. Bom, a capa aqui do High Voltage é o primeiro disco, mas já fala um pouquinho de High Voltage. AC/DC, banda de rock famosíssima no mundo inteiro hoje em dia, teve disco lançado em 2023 e etc. Esta aqui é a primeira configuração da banda, com Angus Young na capa, o guitarrista, e aqui tem um negócio curioso, né? Então vamos pôr aqui um pouquinho de Angus Young, desculpa, de AC/DC, tá aqui. Contracapa muito boa também, né? A baqueta quebrada, algumas fotos. Tem uma foto aqui, deixa eu pôr aqui o disco aqui no nosso querido Garrar, o velho e bom Garrar.
Se eu acertar o pino. Oh, é difícil. Pronto. E olha aqui, fotos interessantes. Bon Scott cantando, tá aqui. Malcolm Young, se engano, Malcolm Young, esse cara é mais cabeludão aqui. Aqui, Angus Young. E o baterista que eu nunca vou lembrar o nome. Eu tenho um bloqueio com esse cara. Mas é o mesmo até hoje. Muito bem. Carta de fãs. Inclusive, um dia eu peguei uma máquina de escrever minha Royal e copiei. Thank you for your letter. Enfim, tem aqui essa carta aqui que eu copiei. Sei lá onde eu pus depois esse papel. Enfim, lá nos idos dos anos 80. Muito bem. Curiosidade desse LP aqui. Enquanto isso, eu já vou soltar a música. Primeira faixa do lado A. Agora é pesado, hein? A faixa que dá nome ao disco, High Voltage, alta voltagem. Deixa eu pegar a parte falada aqui. Comecinho, vai. Ah, não é essa música não! Ah, essa música, curiosidade. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. É uma longa jornada para o topo se você gosta de rock and roll, tradução porca. Muito bem, sabe onde é que tocou essa música muito bem? Se você assistir Escola do Rock, com aquele gordinho lá famoso, qual é o nome? Jack Black, que acha na sessão da tarde, passou 700 vezes na sessão da tarde. Pois bem, você acha de hoje em outras plataformas, Escola do Rock, ele usa muito essa música. Ele usa isso para treinar as crianças da escola. Muito bem. E a curiosidade desse disco é que, número 1, é o primeiro disco. AC/DC faz, na verdade, oficialmente é o primeiro no mundo, mas na verdade é o segundo. Ou melhor, é o terceiro. Como assim? Que confusão é essa? Pois é. Se você comprar no Brasil High Voltage, você vinha com esta capa aqui. Isso aqui é um disco brasileiro feito pela Atlantic aqui no Brasil. Só que ele é uma coletânea dos dois primeiros long plays da banda de 1975. Sim, feitos na Austrália. O que você acha para comprar também hoje em dia? Que são High Voltage 1 e TNT. Pois bem, o que a gente aprende já mudando de faixa? Vamos por outra aqui, eu vou por a última. Não. Bom, AC/DC criado em 1975 na Austrália, eles fazem o primeiro disco dele que tinha a ver com o nome da banda, corrente contínua e corrente alternada, né? A CDC faz um disco High Voltage com raio, etc, faz parte, compõe o logotipo, a imagem da banda. Só que eles criam um disco que foi considerado muito bom, porém, para os padrões australianos. Foi um puta sucesso lá, mas não era um disco ainda, eles não tinham ainda uma fama mundial, eles estavam construindo o primeiro disco de banda. E eles foram muito bem nesse disco. Em seguida, logo depois, eles lançaram TNT, com outras composições também raiz, rock and roll raiz, e entraram bastante nisso. Aí, eles resolveram assinar um contrato para que eles fossem divulgados mundialmente. Portanto, a gravadora ia estampar esse selo em outros vários países. E aí, nessa brincadeira, eles resolveram fazer uma coletânea. Sim, e aí, como era o primeiro disco mundial, lançaram o High Voltage. Portanto, aquilo que você consumiu no Brasil era o disco High Voltage, como se fosse o 2, o mesmo nome da versão 1 australiana, porém aqui você tem as músicas, as faixas que compõem esse disco, elas são na verdade uma coletânea do primeiro High Voltage e do disco TNT. A maior prova disso é que no lado B você tem a faixa TNT exatamente assim. Então esse aqui eu vou dar uma colher de chá e eu vou colocar a faixa 2, olha aqui, ó. Quer dizer, o lado 2, ó, que começa, sei lá onde é que tá isso. Ah, por isso que eu fiz merda, né? Aquela lá era o lado... Não, tá certo, eu não tô enxergando mais nada assim, ó. Vamos lá, vamos por outra. Não sei se o TNT era uma dessas, mas enfim. Ó. Famosíssima música. Eu vou pôr a última aqui, que acho que talvez seja do Jack. Aí, ó. Muito legal. Então, além de eu ser um grande fã da banda, ao longo da minha infância, já na década de 80, eu comprei acho que todos os que tinham no Brasil. Todos, absolutamente todos. Esse aqui, se não me falha a memória, foi o segundo LP da banda que eu comprei.
O primeiro disco deles, que eu comprei, na verdade que eu ganhei do meu primo, eu fui uma vez na casa dele e ele colocou um disco estranho lá que tinha uma música muito boa, que era a terceira faixa do lado A, que eu não vou lembrar o nome agora, que era o For Those About to Rock, um disco de canhão que daqui a pouco eu ponho aqui, daqui a pouco outro dia a gente vai trazer na seleção. Um disco com uma capa dupla, um disco simples com uma capa dupla, e a capa é o show do AC/DC, é uma capa famosa. E tem um folclore muito grande atrás desse disco, que foi, eles entraram com um canhão, com tiro com uma bala de festim, dentro de um show, e eles foram proibidos de explodir, mas mesmo assim eles fizeram, gerou multa. Se isso é verdade, eu não faço a menor ideia, mas eu lembro de ter lido numa revista, quando era moleque, chamada Só Posters. É uma revista que você comprava na banca de bandas diversas, e a DC você ia abrindo, e daqui a pouco virava um pôster de 2 metros de largura. Não sei onde eu pus isso. Então eu lembro de ter lido alguma coisa lá, esse folclore da banda. Eu não sei se isso é verdade ou não pesquisei, mas aquilo me impressionou e eu gostei do disco. E daí eu fui pegando outros discos da banda, lá na FAC. O segundo que eu comprei, portanto, foi o High Voltage. E o High Voltage, até recentemente, eu não sabia que tinha essa história. Eu achei que era um padrão mundial, só mudava talvez a capa, mas não. Então você vai achar High Voltage versão 1, só australiano, TNT e depois High Voltage versão mundial, que é esse aqui, que é o mais, digamos assim, massificado, a coletânea. Então com isso a gente encerra o segundo LP da noite, que é o AC/DC High Voltage. Mas isso aqui eu não sei se eu gosto, é um rock mais, não digo pesado, tá? Mas é um rock que ficou muito famoso, inclusive, sem querer, depois de um tempo, com o lançamento do filme O Homem de Ferro, que aí colocou como trilha. E eu lembro que eu fui no cinema com as crianças, ainda eram pequenos, Homem de Ferro 1. E aí, quando daqui a pouco eu tava lá vendo o Homem de Ferro, que era um herói que, não digo que eu colecionava revistinha, mas quando a gente vinha aqui pra praia, tinha uma banca de jornal aqui perto, e quando a gente estava saindo, isso eu tô falando, eu era 6 anos de idade, por aí, quando os meus pais estavam saindo, eu e meu irmão, a gente estava indo pra praia com eles, como é que é o nome daquelas porcaria? Pazinha, coisinha para fazer buraco na areia, não sei o que. Passava em frente à igreja ali, que eu fui batizado aqui no centrinho da cidade, tinha uma banca de jornal. Na verdade não era uma banca, era uma loja que era uma banca, né? E passava lá e sempre comprava umas revistinhas. Eu nunca liguei muito para a Turma da Mônica, essas coisas, eu gostava dos heróis. Mas eu nunca fui também um fanático por revista em quadrinhos. Sinceramente, era muito descartável aquilo para mim, lia e depois ficava num canto, não era a minha praia. Mas eu lembro de, dentro daquilo que eu consumia, mesmo que pouco, o Homem de Ferro era o herói preferido, pela tecnologia, né? Pelo negócio do peito, a armadura e tal. Enfim, quando eu vi o filme Homem de Ferro, anos depois, que é um excelente filme, eu lembro de ter visto, quando eu vi a trilha AC/DC, eu falei, caralho, os caras ressuscitaram AC/DC. Enfim, você quer saber um pouco mais de AC/DC? Minha recomendação é você pegar um show que você tem no YouTube de graça para ver, na Argentina. É um show ao vivo recente, acho que recente, moderno, já em HD, 2015 por aí, e que já tem a tela, portanto, em full screen, dá para você assistir legal, com um áudio muito bom. E aí tem um solo do Angus Young numa das faixas famosas, que é fantástico. Então, terminamos aqui a seleção de hoje com o segundo AC/DC. E por fim, agora já entrando nos anos 80, não podia deixar de ter este cara aqui. Yes, U2, Headland Hand. Esse aqui é um disco absolutamente, talvez, na minha opinião, é o melhor deles, né? Do U2 é o melhor. Isso aqui é de 1988, lançamento do disco, coleção pessoal também. Esse aqui eu comprei 0. E olha aqui, FAC. Só que aqui, olha que diferença, né? Aquele selo vermelho que eu mostrei, a FAC já nos anos 80 se modernizou e colocou um selinho pequenininho no cantinho do disco, só escrito FAC. Depois ela fechou. Pois bem. Aqui, ó, então são 2 discos, disco duplo, e é uma releitura, já vou falar um pouco dele, mas deixa eu abrir a capa, ó, a foto da banda, né? O gostoso do disco, que muita gente fala, é a mesma coisa que você tem com o livro versus esses dispositivos modernos hoje de ler livro digitalmente. É diferente. Por quê? A questão tátil. Nós somos humanos, a gente usa o tato para muita coisa. Então aqui você tem o tato e o olfato. Então você comprava um disco digital, vinha com cheiro. Aqui já não tem mais cheiro de nada. Mas enfim, vinha com cheiro do papelão, cheiro do encarte, você tirava o disco. Então, junta tudo isso, você forma a tal da experiência. Tem gente que faz isso até com carro. Aí entra num carro e fala assim, nossa, que cheiro de carro. Não surta, né? Aí chama-se tolueno, é um componente que, inclusive, tem profissionais na indústria automobilística que ganham dinheiro para colocar
a dosagem certa de tolueno, que é um negócio cancerígeno, inclusive, mas não para cheirar como dono de carro, para manipular, para você colocar o cheiro de carro novo. Quem gosta de carro zero é viciado em tolueno. Muito bem. Tem uma profissional, inclusive, que eu lembro num vídeo de pesquisador clínico da USP, que faz nariz eletrônico, é uma profissional brasileira, contratada e paga, não sei se está em atividade hoje, mas até pouco tempo ela estava, como profissional, ganha os tubos na Alemanha, na Volkswagen. Sabe o que ela faz? Ela cheira, o nariz dela consegue perceber dosagens diferentes de tolueno e alguns componentes. E ela é uma assessora de cheirar carros novos fabricados pela Volkswagen na Alemanha. E ela diz, esse tá bom, esse não tá bom, porque quem compra carro zero quer cheiro de tolueno. Mas enfim, vamos lá. Voltando ao U2, então a gente tem aqui essa experiência com a banda e os discos, na verdade, são uma releitura. É uma releitura como? O U2 é o seguinte, ele cria-se lá nos anos 80 e tal, um disco mais famoso, olha que legal esse encarte. Ó, isso aqui é dentro de um disco, o disco vai aqui dentro, ó. Você tem, inclusive, as letras, ó. As músicas com as letras em inglês, com algumas fotos da banda, ó. Muito completinho, né? Era outra época, né? O CD destruiu tudo isso, né? Embora com uma tecnologia sonora muito boa, o CD rapidamente deixou de existir frente ao digital, né? Que a gente conseguiu copiar CD e depois do MP3 o mundo mudou. Mas nesse disco do U2, a gente está fazendo aqui uma releitura. Deixa eu pôr no lado 1. Ele coloca lado 1, 2, 3 e 4. Então, o lado 1. Aqui a gente está fazendo uma releitura do disco mais famoso deles, talvez, que é o The Joshua Tree, que eu também tenho. Que, na verdade, eu comprei o The Joshua Tree em 1987, no lançamento. Gostei bastante. E no ano seguinte, eles lançaram essa coletânea. Isso aqui é uma coletânea feita com músicas do The Joshua Tree, porém ao vivo em estúdio. Em uma coisa mais acústica. Tava na época de acústico nesses anos, Eric Clapton com acústico, etc. E eles lançaram isso, as músicas são mais longas e, portanto, tiveram que fazer em 2 discos, mas muito boas e com participações legais. Então, vou pôr a primeira aqui, ó. Helter Skelter, olha lá. Helter Skelter, abertura do disco com Helter Skelter. Mas eu não gostava muito dessa. Eu vou pôr a segunda, que eu acho bem legal. Vamos pôr a Desire. Desire é legal. Aê! Mas quando eu pego esse disco aqui, pra mim, o campeão, o lado 1 eu não achava tão bom. Eu gosto muito do lado 2, cara. Lado 2, a segunda faixa, eu acho que é a melhor. Essa aqui é show de bola, ela dura vários minutos, ela é mais longa do que a versão original, e olha aí. Olha lá. Agora vai entrar a música, ó. Ó o coral, ó o coral. Só nesse disco. Agora. Esse disco é foda. Esse aqui eu acho que eu vou pôr agora para escutar à noite. Acabou de anoitecer. Na hora da pizza ou da feijoada, eu não sei o que eu vou pedir hoje. E aí sim, se a gente vai pro lado 3, tem 2 músicas que eu acho muito legais. Olha aí, primeira, vamos pôr a primeira faixa aqui que nós temos. Agora é Jeff Hardy. E tem uma música que é uma balada bem lenta, mas é muito bonita, tem uma história legal. Pesquise também, você vai curtir essa música que é show. Love Rescue Me. Show de bola! Com Love Rescue Me, a gente termina a seleção de hoje. Então, nesse sabadão, falamos de John Denver.
Falamos de AC/DC e falamos de YouTube. Olha lá! E vamos na projeção com Angus Young e Brian Johnson. Vamos lá! Noite de domingo, meu amigo. E estamos novamente com o famoso 500F. É isso. E deu certo aqui hoje. São umas 10 horas da noite, ou 9 e pouco da noite. Agora vamos subir para São Paulo. Viagenzinhas curtas com esse carro, né? A gente acabou não indo mais para... Há 2 semanas a gente não vai para Curitiba, então viagenzinhas mais curtas, não tem jeito. Vamos ver se semana que vem a gente dá um pulo, mas aí não é a escala desse, né? A gente vai com o automático e foi engraçado. Hoje eu peguei na inteligência artificial do Google e fiz a seguinte pergunta: se eu tenho um Monza 2.0 88 carburador Borosol 3E, qual é a velocidade com melhor desempenho na estrada? E sabe qual foi a resposta? Bem coerente, bem coerente. Ela colocou lá, olha, a velocidade de melhor desempenho para o seu modelo de carro. Daí ele coloca, dado que o seu carro é um Monza 89 carburador tal, Brosol, e portanto, e olha isso, a IA falando, e portanto o câmbio automático dele tem apenas 3 marchas, o ideal do Monza é que você fique na faixa de torque de 3 a 3,5. E portanto a melhor velocidade, onde você tem a melhor eficiência, que é a melhor faixa de torque com a melhor velocidade. Portanto você passa a ter o menor consumo de combustível para aquele modelo. É em torno de 80 a 100 km por hora, dependendo das condições do veículo. Olha que legal! E é exatamente isso. Ele fala, entre 3.000 giros e 3.500 você vai ter a melhor faixa de torque. E dependendo das condições do seu veículo, você vai fazer em média de 8,5 a 9,5 a 10, ele colocou. Então tá super coerente. Aí eu falei, mas na verdade, e se eu tiver um 500F com a injeção eletrônica Bosch LE G-Tronic? E a resposta, bom, neste caso, se o seu carro for um automático ou um manual, você vai estar na faixa de 90 a 110 km por hora na faixa de torque. Que é exatamente isso. Loucura, né, cara? Loucura. A IA neste ponto acertou. Vamos lá. Vamos, querido. Acelera a coisa do Uno aí. E vamos que vamos agora para a estradinha. E na manhã, né? Se quiser aproveitar o carro agora, tem que dar manhã, porque a viagem é muito rápida, né? Dá uma horinha de viagem. Caramba, bando de gente. Como é que vamos? Tô voltando de algum lugar. Doido. Doido. Nós trocamos, eu falei, né? Na vinda, na sexta-noite, eu comprei uma mangueira de 12 milímetros, a parte interna dela 12 milímetros. Comprei uma mangueira lonada e por sorte ou azar foi exatamente a mesma que eu já tinha comprado antes quando eu coloquei no Paulo. Mas mesmo assim, como aquela estava curta, tive que encurtar, né, em função daquele problema, eu troquei, já coloquei uma nova, só que agora com mais folga. Então se eventualmente eu precisar encurtar mais aqueles 4, 5 centímetros, eu tenho folga no carro sem precisar trocar a mangueira inteira. Por quê? Porque, pô, às vezes você vai trocar a mangueira, ela tava inteira, cara. Só na parte onde coloca no radiador é que ela ficou super ressecada. E talvez, porque o radiador sendo de alumínio, toda a parte onde conecta a mangueira também é alumínio. Talvez ela tenha esquentado mais do que seria o normal.
Porque o radiador normal do Monza, aquela parte é plástica, né? Então pode ser que isole um pouco mais a temperatura, não sei. Hipótese isso aí. Se é verdade, não sei. Mas enfim. Ou a outra, que talvez seja mais provável, eu acho que o bico desse radiador, ele é 13 e não 12. E aí provavelmente estica demais essa mangueira. Então eu teria que pegar uma 13, mas aí você tem que lembrar que no reservatório de plástico é 12. Então, não sei. Vamos fazer um teste. Também demorou bastante. Vamos ver o que acontece. Se ela começar a dar problema depois de um certo tempo, aí eu vou para 13 milímetros. Vamos ver. E aqui vamos, olha lá. Cinquentinha. A gente pega já a subida. Esse é um farol chato aqui. Ó, deu certo. Senão é chato pra caramba. Tem que... Bom, agora vamos. Em teoria, nenhum farol agora até São Paulo. É só seguir. Aí, ó. Muito bem. Quinta marcha e vamos. Você tá com pressa. O que mais? Mais nada. Domingo só lemos notícia da Quatro Rodas. Por sinal, curiosidade, né? A primeira edição da revista Quatro Rodas, em 1960, se não me engano, eu baixei no aplicativo da Quatro Rodas para dar uma lida, né? Não tinha Opala, não tinha nada naquela época. Basicamente os carros eram Willys, DKV, eram umas coisas bem estranhas. O Willys, o Aero Willys ainda era aquele primeiro ainda, o redondinho ainda, né? Enfim, e aí tinha um anúncio, acho que nas páginas ali, de fabricação da Brosol. O que é isso? Que isso? Sei lá. É. Eu acho que é do cabo do velocímetro. Tá soltando? Tá. Carro velho, né? Ó. Acho que é do cabo do velocímetro. Vai entender. E aí tinha o anúncio da Brosol. Eles estavam comemorando em 1960. Ah, tá de sacanagem. Parou de novo? Ah, não. Não. Eles estavam comemorando em As pessoas querendo 1960 entrar. 30 milhões de carburadores Brosol vendidos. Olha que loucura. Era a tecnologia da época. Enfim, curiosidade aí, solta a imagem. Propaganda mega antiga. De resto não tinha mais nada, só tinha propaganda da DKV dizendo que o chassi dele era o melhor que tinha, que era super reforçado, que tinha uma coisa interessante, que o motor era um 3 cilindros com o menor número de peças móveis e que, portanto, a durabilidade era maior. Faz sentido. Tem umas coisas muito doidas. Eu tô com sono já. Sono? Você anda com muito sono. Eu acho que quando você fica meio descansadão assim, no domingo e não faz Aí dá muita mais coisa, sono, dá né? mais sono. Quando eu tô Pode ser viajando mesmo. alguma coisa, eu tenho menos sono. Só pode ser. Porque você dormiu à tarde? Você nem dorme, né? Você dá uma cochilada. Mano. Poxa, É, o que você viu na TV? Tour de No France. Não, Faz vi, parte. assisti o tour. O fim. Não, imagina. Ah, Dessa vez assisti sim. Tour de France, segunda etapa, domingão. Acho que é isso, Simone. Não lembro de falar mais nada. então, boa noite. Então, boa noite, põe um sonzinho, né? É, É isso. bora pegar a estrada. Então, vamos que vamos. Fui. Bate mais alto dentro de um Chevrolet.
forma eu te encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet.